Aí, ó, professor Lustosa. Para a última parte da nossa lista, vamos terminar aí nossas 53 questões, de acordo com o que está lá preconizado no edital, e seguirmos para a nossa prova, não obstante o fato, sem antes, contudo, no entanto, todavia, na sexta, fazer uma revisãozinha para vocês, né, para ficar chique e bonito, para no dia 9 vocês garantirem a tão sonhada aprovação de vocês. Lembrando, tem que fazer pelo menos duas questões de raciocínio lógico. Quando eu falo fazer, é acertar, mas de acordo com o edital, com a lista que nós fizemos e com tudo que você já sabe e ou aprendeu comigo ou com qualquer outro professor da matéria, você consegue fazer pelo menos 7 questões, acertar pelo menos 7. E eu baixei o sarrafo para 7. Eu diria que era pelo menos 8. Mas pelo menos 7 você consegue fazer. E pode ter certeza, essas 7 questões vão fazer muita diferença. Total, é a matéria que vai te classificar. Você vai passar, isso é fato. Resta saber em que posição. E os teus pontos de raciocínio lógico é que vão determinar a posição da tua classificação. E a posição da tua classificação vai determinar se tu vai ser chamado logo ou se tu vai demorar a ser chamado. E, né, tempo é dinheiro literalmente, porque quanto antes você for chamado, antes você começa a trabalhar, antes você começa a ganhar. Quanto mais demorar para ser chamado, mais você tem que continuar vivendo ao seu custo de vida. Tudo tem um preço e o tempo está passando e você está deixando de ganhar dinheiro. Fechou? Dito isto, então, vamos lá para o nosso finalzinho, né? Nossas últimas 5 questões, certo? Polícia Penal do Rio Grande Amado, Rio Grande do Sul. Essa questão, né? Ela tem na sua resposta um detalhe que, ao meu ver, não que caberia recurso, mas assim, tipo, sabe aquela ideia de ter uma questão, uma alternativa certa e uma mais certa? Eu não gosto dessa ideia, mas às vezes é o que acontece. Mas vamos ler, vamos fazer dentro da perspectiva do que temos. É diagramas lógicos, isso envolve tanto os diagramas com quantificadores, e por isso que eu deixei essa ainda para cá, para esse bloco, e a teoria de conjuntos, que é o que de fato está aqui agora, e mais uma questão no final, que a banca diz que é diagrama lógico. Eu não acho que seja, mas também não vou discutir, está lá, a gente resolve e faz o que tem que fazer. A Prefeitura Municipal de Nova Esperança realizou um censo interno com todos os seus servidores efetivos para mapear a formação acadêmica e os locais de lotação. As informações coletadas foram organizadas em 3 conjuntos. Conjunto A, servidores lotados na Secretaria de Administração. Conjunto B, servidores que possuem curso de especialização. Conjunto C, servidores que possuem curso de mestrado. Após a tabulação dos dados, a comissão de censo apresentou as seguintes premissas como verdadeira: todo servidor lotado na Secretaria de Administração possui, no mínimo, uma especialização. Ok. Nenhum servidor que possui mestrado está lotado na Secretaria de Administração. Secretaria de Administração e mestrado separados. Todo servidor que possui mestrado também possui especialização. Tá bom. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a única conclusão necessariamente verdadeira sobre a situação descrita. Aí o ponto é esse, a única conclusão. Tudo bem. Poderia dizer a melhor conclusão, e aí estaria mais justo. Mas vamos lá. Pegando as afirmações 1, 2 e 3. Todo servidor da Secretaria de Administração possui no mínimo especialização. Então, todo servidor da Secretaria de Administração possui no mínimo especialização. Conjunto B. Aí, nenhum servidor que possui mestrado está lotado na Secretaria de Administração. Ok, então A e C não se misturam. Só que na frase 3, todo servidor que possui mestrado também possui especialização. Então, o C também está aqui dentro do B. Então, o A e o C, sem se tocar, estão todos dentro do B. Ponto. A partir disso, eu vou julgar as alternativas. A é Secretaria de Administração, B é especialização, C é mestrado. Lembra, as alternativas estão na outra página. Com base nas informações, julgue o item. O conjunto dos servidores com mestrado é maior do que o conjunto de servidores lotados na Secretaria de Administração. Então dá para dimensionar o tamanho do conjunto se eu não souber o número de servidores. Questão A, bem mandrake. Questão B, todo servidor que possui especialização está lotado na Secretaria de Administração. Não. Conjunto especialização é maior do que a Secretaria de Administração. Ah, aí vem a letra C e a letra D. E elas que são ali, né, o meu detalhe. C. Existe pelo menos um servidor com mestrado que não está lotado na Secretaria de Administração. Na verdade, nenhum servidor com mestrado está lotado na Secretaria de Administração. E aí, se nenhum está, é fato que algum não está. E existe um que não está, e é sobre isso a letra C. Nenhum está. Olha a afirmação 3, a 2, perdão. Nenhum servidor que possui mestrado está lotado na Secretaria de Administração. E a afirmativa C diz: existe pelo menos um servidor com mestrado que não está lotado na Secretaria de Administração. Sim, nenhum está. Então, se nenhum está, é fato que algum não está. Esse é o ponto.
Só que aí a letra D diz isso, não há servidor lotado na Secretaria de Administração que possua mestrado. Tipo, a letra D, ela é mais certa, porque se não há é nenhum. E aí a própria afirmação número 2, nenhum servidor que possui mestrado está na Secretaria de Administração, pois certo, nenhum servidor na Secretaria de Administração possui mestrado. Tipo assim, a letra C está dentro da letra D. Então a letra D é maior, e por ser maior é mais certa. Só que teoricamente, ou tecnicamente, ela não é a única, mas é a resposta da banca. Ah, a questão deveria ser anulada. Concordo. Ah, a questão foi anulada. Para te falar a verdade, quando eu peguei e fiz essa lista, eu não sei se o gabarito era definitivo. De fato, pode ser que ela tenha sido anulada. Mas pelo histórico da banca, por vezes não. Prevaleceu na ideia de que a ideia. São duas ideias que eu não gosto muito. Ah, tem uma alternativa certa e uma mais certa. É esse caso aqui. A C está certa, mas a D está mais certa. Porque a C está dentro da D, então a D é maior e mais certa. Assim como tem a errada e a menos errada, que é pior do que a certa e a mais certa. A certa e a mais certa, pelo menos eu tenho uma mais certa. Agora a errada e a menos errada, que eu tenho que marcar menos errada, porra, aí quer me fuder. Não, aí tá foda. Mas a banca não faz isso, né? Aqui foi eventualmente uma cagada. A banca é muito boa. Banca Fundatec, tenho muito respeito. Quase todas as bancas, na verdade. Matemática quase nunca dá problema. Então, muito deveras respeito pela, pela banca, né? Isso e uma cagada ou outra, beleza. Só fica ligado. Nessa ideia de que, pô, peraí, tem uma certa e uma mais certa. Tipo assim, ó, a alternativa C tá dentro da alternativa D. Porque se nenhum é fato que algum não é. Hum, tá bom, tá bom. E aí na afirmação 2 diz, nenhum servidor com mestrado está lotado na Secretaria de Administração. Então, se nenhum tá, é fato que algum não tá, né? Mas aí a D é mais certa. É só um detalhe. Um baita de um detalhe, inclusive, né, professor? Em um grupo de colegas de trabalho foi feita uma enquete perguntando o que eles tomam durante o expediente, café ou chá, entre café e chá. O resultado é o seguinte: 7 pessoas tomam café e chá, 12 pessoas tomam apenas café. Detalhe. 3 tomam apenas chá. Detalhe de novo. E 2 não tomam nem café nem chá. Tá fora. Com base nos dados, quantas pessoas responderam? Então, põe o café, põe o chá, né? Café, põe o chá. E aí se liga, 7 café e chá. 12 apenas café. Então é aqui esse 12. Ah, ele não é lá fora não, né, professor? Não, é aqui dentro. E 3 apenas chá. Também aqui dentro, não lá fora. Até porque nem daria para estar lá fora, porque se tem 7 ali e com café e chá, não teria como ter 3 só com, 3 com chá. Não dá, não fecharia a conta. E aí 2 aqui fora, tomando nada. E aí quando eu juntar tudo, 12 com 7, 19, com 3, 22, com 2, 24. 24 pessoas responderam à enquete. Se pedisse quantas pessoas tomaram café, 19. Quantas pessoas tomaram chá, 10. É que tem 3 tomando só chá e 12 tomando só café. Mas tem 19 tomando café, porque tem 7 tomando café e chá. E a nossa resposta, 24. Hum, interessante, interessante. Pois é. Analise as seguintes informações a respeito de determinado prédio da universidade que tem 80 salas de aula. 33 tem aparelho de ar-condicionado. 40 tem quadros brancos. 22 não tem nem quadro nem aparelho de ar. Quantas salas tem apenas um dos itens? Aqui agora, ó, é um pouco diferente. Não é isso? Ar e quadro branco. Ele disse que 33 tem ar, mas não disse apenas ar. Então 33 é lá fora. É sobre isso. 40 tem quadro branco, mas não disse só quadro branco. Ou apenas quadro branco. Então 40 é lá fora. E 22 não tem nem quadro, nem café. Tem nada. E que café, professor? Nem quadro, nem ar. Ao todo, são 80. Tá lá no começo. Se ao todo são 80 e 22 não tem nem quadro, nem ar, então eu tenho 58 que tem A ou quadro. Verdade, 58 mais 22 dá os 80. Isso. E aí, quando eu fizer essa conta bem aqui, 33 mais 40, eu vou achar 73. Maior que 58. Quando eu diminuir o 58, e eu devo fazer isso, eu vou achar 15. Então, eu tenho 15, 15, 15, com A e quadro branco. Sim, 15 com área e quadro branco. Porque 73, quando eu somo 33 e 40, é mais que 58, mas eu só tenho 58 com A ou quadro branco. Então, nessa continha aqui da diferença,
as que têm as duas coisas, A e quadro. E aí, fazendo o complemento de 33 com A, 15 com A e quadro, 18 só com A. E das 40, 15 com A e quadro, 25 só quadro. E quando eu juntar, 58. E a pergunta foi: quantas tem apenas um dos itens? Ou seja, 18 mais 25, porque é 18 só A, 25 só quadro branco. Quando eu somar, 43. E a minha resposta, 43. E aí tu tem que se ligar nesses detalhes. Entre a informação anterior, que falou dos apenas, e essa que não falou dos apenas na pergunta no final, que pediu apenas, a organização dos dados, essa continha para determinar quantas tem área e quadro ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, concomitantemente, e está feito. Está feito. O senhor fala às vezes assim como que, é fácil. É, não que é fácil, mas sempre é possível. Detalhe, uma questão de conjunto vai ter. Assim como uma questão de quantificadores, na perspectiva dos diagramas lógicos, eu também acho que vai ter. Como a 49 lá. Uma de negação de quantificador, provavelmente equivalência pode ser também. Ou a implicação do todo no si. 4 ou 5 de proposição por valor, por identificação de simples ou composta, ou se é ou se não é proposição, por equivalência lógica, por negação de proposição composta. Vai ter. Ou até mesmo pela propriedade distributiva ou associativa. Vai ter. E aí um psicotécnicozinho, que pode ser, né, uma associação lógica, uma árvore de parentesco, ou o finalzinho aqui, que está dizendo que é diagrama lógico, mas é psicotécnico. Uma matemática até, que o edital não preconiza, né? Nem fala de matemática. Tá bom. Olha agora, tem que organizar direitinho. Em um concurso público municipal para o cargo de médico pediatra, são aplicadas, além da prova de conhecimento específico, uma prova de língua portuguesa e uma de matemática e outra de legislação. Um cursinho especializado em concurso fez uma pesquisa com os candidatos ao cargo para saber entre as provas de português, matemática e legislação, para qual eles preferem estudar. A pesquisa obteve o seguinte resultado: 127 preferem matemática, 110 preferem língua portuguesa, 82 preferem legislação, 50 preferem matemática e língua portuguesa, 40 preferem língua portuguesa e legislação, 37 preferem matemática e legislação, 30 preferem língua portuguesa, legislação e matemática. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, o número de pessoas entrevistadas e a quantidade das pessoas que gostam de estudar apenas matemática. Detalhe pequeno entre nós. Ele me deu todas as informações no que tange a matemática, língua portuguesa e legislação. E em nenhuma dessas informações ele mencionou só ou somente ou apenas, ou exclusivamente. Dito isto, comece a resolver sua questão da maior interseção, que é o 30, que prefere estudar as três coisas. E agora vá fazendo os devidos descontos, né, baseado na organização dos dados na teoria de conjuntos, principalmente porque eu não tenho as informações só somente ou apenas, então eu tenho que descontar. Tipo, 37 preferem matemática e legislação, mas eu já tenho 30 que preferem matemática, legislação e português. Então eu tenho só 7 preferindo só matemática e legislação. Hum, pegou. 40 português e legislação, mas já tem 30 com português, legislação e matemática, então só 10. 50 com matemática e língua portuguesa, mas tem 30 já que é com matemática, português e legislação, então aqui só 20. Aí eu tenho 127 com matemática, eu tenho 110 com português e eu tenho 82 com legislação. Só que na matemática eu já tenho 57. 57. Para 127, 70 preferem só matemática. Apenas matemática, somente matemática. Para completar. Eu tenho 20 com 30, 50 com 10, 60, português. Para 110, 50 só português. E se eu tenho 47 ali na legislação, para 82, eu estou falando de 35 só legislação. É, professor? É. Porque 35 com 7 é 42, com 10 é 52, com 30 é 82. E aí, para descobrir quantas pessoas ao todo, é só somar esses valores. Só matemática está aqui, é 70. Então, tá fácil. Respectivamente, 70 aparece no final. Quando eu olhar as alternativas, tem duas com 70.
Então, eu preciso determinar a quantidade total de, né, pessoas que gostam, que foram entrevistadas. Então, soma tudo. Se eu somar dentro de matemática, já dá 127. Eu preciso bater cabeça com isso. Com 50, 177. Com 10, 187. Com 35, 187, 192. Com 30, 222. Então, ao todo, foram entrevistadas 222 pessoas. E 70 gostam, preferem estudar só matemática, apenas matemática, somente matemática. A resposta, então, letra A. Perdão. Os que estudam apenas matemática e de todos que foram entrevistados. Nossa, uma cosca agora aqui na gargantinha. Meu Deus, lá ele. Por fim, por último, nossa última questão da lista, questão 53, que a banca coloca diagramas lógicos. Mas não é. Matemática. Psicotécnica. Inclusive, é uma matemática psicotécnica. Mas se a banca diz que é, meu irmão, quem sou eu para dizer que não é? Eu vou só fazer. Pera lá, tem 3 triângulos que valem 30 quando somados. Então, meu fiote, cada triângulo é 10. Minha fiotinha, é 10. Aí, se o triângulo é 10 e eu passar para o outro lado, menos 10 aqui, ó. Passou para o outro lado, fica mais 10, né? Então, fica uma bolota vezes outra bolota, que é igual a 25. Fazendo aqui o menos 10 para o outro lado. Um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Fião, é só o 5. Só o 5, fião. Só o 5. Então, aqui é o 5 e aqui é o 10. 5 mais 10 é 15. Menos, para dar o 13. Mas, rapaz, é 2. 15 menos 2 dá 13. Não vai só completando. Lógica matematicamente. Não é diagrama lógico, mas a banca diz que é, então é. E aí agora, se a bolota é 5, o quadrado é 2 e o triângulo é 10, 5 vezes 2 é 10, mais 10 é 20. Tá na mão. Letra C. Finish. Acabou. E a gente fez toda a lista. Hoje é dia 5/8. A sua prova é dia 9/8. Então você tem 6 aulas aí para ver essa lista, bem queridinha. E na sexta-feira, finalzinho do dia, nesse horário aqui, eu trago uma revisãozinha a mais. Além dos 3 simulados que estão feitos aí no canal também. Para você chegar no dia 9 e acertar pelo menos 7. Dito isto, agora que eu vou te pedir para deixar o like, compartilhar, deixar um comentário, qualquer que seja. O importante é gerar o engajamento. Se você, inclusive, quiser criticar, pode ficar à vontade. A crítica é muito bem-vinda. Vocês dias criticaram, falaram péssimo professor para explicar. Falei, obrigado, vou tomar a termo e vou procurar melhorar. Sem problema. Não leve para o coração. Já levei. Há muito tempo. Hoje em dia, eu encaro como uma oportunidade de melhorar. Se a pessoa não gostou, beleza. Se ela continuar não gostando, tudo bem. Trabalho para quem gosta. Trabalho para quem quer. Estamos chegando aos 7.000 inscritos. Estou muito feliz. 2 anos de canal. 7.000 inscritos. 100% orgânico. E é sobre isso. Por isso que eu te peço o like, o compartilhamento e o comentário. Para gerar um engajamento. Para chegar a mais gente, para ajudar mais gente. Eu estava aqui por um propósito, mas eu assisti aula de um outro professor há um tempo atrás, as aulas de tabuada, inclusive, que me fizeram até fazer meu pediciclo lá de tabuada também aqui no canal. E o professor falou uma parada que me fez muito sentido. Ele estava falando que ele fazia aquilo ali para ajudar as pessoas que não tinham dinheiro para pagar um curso, né? Então ele dava aquelas aulas. E o que ele pedia, isso que mais me tocou, inclusive, ele dizia assim: quando você tiver a oportunidade, faça alguma coisa para alguém também. Assim, contribua, se doe, né? Faça alguma coisa. E eu peguei essa visão, né? Peguei essa visão. Então, e logicamente o YouTube é isso mesmo, né? É a gente estar aqui para trazer um conteúdo de qualidade para quem não pode pagar. Exatamente sobre isso. Para quem pode pagar, aí tem link de curso, aí tem outras coisas que inclusive fica na descrição do vídeo. Mas a ideia do vídeo aqui no YouTube é trazer conteúdo de qualidade para você.
Não de qualquer jeito, não de qualquer forma, de qualidade, com qualidade, para que você possa aprender, né, melhorar e estar nas melhores condições para passar. O objetivo é ajudar você a passar dentro daquilo que eu posso, que são as minhas matérias. Fechou? Então, até sexta-feira, no finalzinho do dia, uma revisãozinha aí para a Polícia Penal e do Rio Grande do Sul, né, do Rio Grande Amado, e acompanha a gente aí nas diversas coisas que a gente vai fazendo aí, né? Estou me reestruturando mais uma vez, não em relação aqui ao canal, é uma em relação a trabalho, né? A gente sempre tem que estar buscando, né, isso, dentro das condições que a gente tem. Então, né, tô me readequando ali em relação a alguns trabalhos, e aí a gente, né, ainda assim não vamos sair daqui, não vamos deixar de estar aqui. E os três quadros principais, para quem está buscando esse conteúdo de qualidade, e obviamente eu já falei que eu preciso botar mais aula lá, sim, é o quadro Café com Pensamento, para a gente destravar a mente e melhorar absurdamente. Para mim, todos os três quadros são importantes, mas esse, se eu fosse colocar em ordem de importância, é o mais importante. E os outros dois aí na esteira com muita importância também, é o Almoçando com Números e o Jantando com Lógica, onde no Almoçando com Números a gente vai te dar um curso completo de matemática ao longo do tempo, e o Jantando com Lógica, um curso completo de lógica ao longo do tempo. Tá certo? E o Café com Pensamento, esse para mim, inclusive, é bem mais importante, eu julgo, sim, em relação aos outros dois, porque com esse, os outros dois ficam bem mais fáceis. Sem esse, os outros dois vão ser possíveis sempre, não vão deixar de ser, mas vão dar um pouco mais de trabalho. Mas se você tiver o pensamento em dia, ai, meu filho, o céu é o limite. Fechou? Por hoje é isso. Durmam bem, estudem bastante. A prova tá aí, já, tipo, estamos pela boa. Lembra que tem que fazer pelo menos duas, mas que dá para acertar pelo menos sete. E lembra de me mandar a prova depois que ela acontecer no domingão, para a gente ver, analisar, inclusive, dar as respostas e ver se tem algum recurso, que eu acho pouco provável. A banca é boa. E é boa no sentido, inclusive, de eu te dizer com muita tranquilidade que tu consegue acertar de 7 a 8, ou até mesmo gabaritar a prova. As duas mínimas tu vai fazer. Como eu falei, tu vai passar. Resta saber em que posição. Tamo junto? Fica com Deus, é isso. Conta comigo e vamos!